Um bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bom, que bom nós podermos finalizar mais um mês, finalizar uma série de mensagens sobre vida durante esse mês de setembro que finalizou. E agora, durante esse mês de outubro e o primeiro domingo de novembro, eu quero compartilhar com vocês uma série Continuando a Reforma, em alusão à Reforma Protestante do dia 31 de outubro, lá no século XVI, em 1517, pelo então monge Martinho Lutero. A ideia para esses próximos 5 domingos, esses 5 episódios dessa série Continuando a Reforma, é apresentar cada um dos pilares, um resumo daquilo que foi a Reforma Protestante. Então, em cada dessas semanas, eu quero apresentar uma das 5 solas. E eu quero te encorajar, quero te incentivar a participar junto com a gente, a convidar outras pessoas. Então, desde já, coloca aqui o seu like, deixa o seu like, fala de onde você está assistindo, acompanhando essa série, encaminha o link dessa mensagem, eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso, encaminha o link dessa mensagem para outras pessoas e vamos meditar à luz da palavra, à luz das Escrituras, um pouco daquilo que foi um resumo das 5 solas ou da Reforma Protestante. Continuando a Reforma é a nossa série para os próximos 5 domingos, para essas próximas 5 semanas. E a minha expectativa em Deus é de que Ele possa, de fato, continuar a reformar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. Concentre-se, busque saber um pouco mais sobre como se deu a Reforma Protestante. E eu quero, então, logo na sequência, nós vamos ler o texto bíblico. Eu quero contar um pouco desse histórico antes de começar a pregar a mensagem para esse dia, para essa semana, para esse mês. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero que você, se puder, feche os seus olhos agora onde você estiver, que acalme o seu coração, que volte a sua mente para as coisas que são do alto, o seu pensamento para as coisas que são do alto. Se possível, pare tudo aquilo que você estiver fazendo para poder meditar agora, pensar, atentar na palavra, na leitura do texto e aquilo que nós iremos ouvir agora, porque enquanto eu falo, eu também ouço e que possamos ser edificados por meio da palavra. Deus, eu quero agradecer o Senhor por este mês de outubro, quero louvar ao Senhor, Pai, porque o Senhor usou homens, mulheres ao longo da história para que houvesse de fato uma reforma. E essa reforma não acabou ali no século XVI. A igreja precisa continuar sendo reformada, sendo santificada para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Por isso, Senhor, eu te peço, enquanto nós caminhamos por essa série durante esse mês, que sejamos edificados pela tua palavra. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente ao Senhor toda a glória. Ajuda-nos, Senhor, em cada texto que será exposto. Ajuda-nos, Senhor, a entender essas bases, esses pilares da fé cristã, do cristianismo. Seja conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em amor a confrontar. Ajuda-nos em amor a entendermos esse tempo e esse momento e que vidas possam ser transformadas, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Seja conosco, Pai, durante
todo esse mês, durante ali o primeiro domingo de novembro, durante esses cinco domingos, essas 5 semanas, desperta-nos, Pai, pela Tua palavra, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que privilégio, que bom nós podermos iniciar essa série continuando a reforma. E o movimento da reforma protestante chama muito a atenção ali no século XVI, porque um monge chamado Martinho Lutero, ele vai conseguir fazer aquilo que outras pessoas, que chamamos de pré-reformadores, já pensavam, já tensionavam, já intentavam no seu coração. Não foi da noite para o dia que se criou esse movimento que até hoje nós vivemos, que até hoje nós falamos, que até hoje nós dizemos algo sobre ele. Não. 100 anos antes, ou mais do que isso, talvez 3 ou 4 séculos antes, já haviam homens que pensavam ou questionavam minimamente aquilo que uma parte, ou a parte, digamos, superior da Igreja Católica Romana estava falando, estava dizendo. Então, homens como John Wycliffe, John Huss, foram precursores, foram pré-reformadores, antes ali, de fato, do século XVI, com Martinho Lutero. Esses homens começaram a pensar e talvez pela limitação do seu tempo, eles não conseguiram alcançar aquilo que Lutero conseguiu. E é interessante porque nós estamos diante de um momento onde estamos vivendo uma revolução digital. Há talvez uns 70 anos, 80 anos, quando se falava de escrituras ou de se pregar as escrituras no rádio, havia uma estranheza. Havia assim, gente, e agora? É isso mesmo que tem que ser feito? E aí então as escrituras, o evangelho começou a ser pregado na TV. E eu não vou entrar no mérito da questão do que está sendo pregado, porque de fato é bem ruim aquilo que está sendo falado, e daqui a pouco vou trazer um pouco mais clareza sobre isso. Mas o evangelho então começou a ser levado para as mídias chamadas de massa, rádio e TV. E hoje, na revolução digital, essa quarta revolução, já não é mais a mídia de massa, mas agora é a mídia digital. É aqui o YouTube, é um podcast, enfim, são várias mídias sociais nas quais nós podemos pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. O Martinho Lutero teve uma ajuda de poucos anos antes de uma invenção de Gutenberg, ali que foi a imprensa, a primeira prensa ali em série. Então ele começou a imprimir aquilo que ele estava fazendo. Lutero, em outubro de 1517, no dia 31, ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses. Mas isso já era fruto de seus estudos de algum tempo, de questionar, de entender que não era aquilo que estava acontecendo, ou que da forma como eles estavam fazendo, e sobretudo sobre indulgências, quando eles abandonavam as escrituras e começavam então a vender coisas, pedaços de cruz, né,
em alusão à cruz de Jesus, mas na verdade era um pedaço de madeira ali que a igreja então vendia para que os pecados das pessoas fossem perdoados. Lutero, ele escreve aquilo e dentro de um mês, imaginem só, né, de acordo aqui com os estudiosos, em um mês, aquele seu manifesto público, aquelas suas teses estão espalhadas por toda a Europa. Países como a própria Alemanha, onde ele estava, Suíça, Holanda, e começa a ser espalhado por toda a Europa dentro de um mês. Imaginem só. Hoje, né, nos nossos dias, não demora um mês, demora talvez um minuto, né, talvez um segundo, se você tem uma mail list ali, num mailing, ou no Instagram, no Facebook, e você coloca aquilo e pronto, o mundo todo já sabe aquilo que você está querendo dizer. Aquilo que aqueles homens pré-reformadores tentaram fazer, né, antes do século XVI, foi possível por causa da publicidade, foi possível por causa da imprensa, foi possível por causa da comunicação mais evoluída, mais efetiva ali do século XVI, né? Então nós saímos de Gutenberg e chegamos em Zuckerberg. Imagine só o que aconteceu, né? De Gutenberg até Zuckerberg, aí o dono do Facebook. Meus irmãos, durante todos esses séculos, do século XII ao século XVI, ao século XXI, a única coisa que não mudou foi a palavra. A palavra continua a mesma. A palavra de Deus, ela mesmo diz que o céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra, essa não vai. E hoje eu quero trazer esse primeiro pilar, desses 5 pilares, os 5 solas da Reforma Protestante. Eu quero trazer esse primeiro. Hoje, ser somente a Escritura, depois somente Cristo, depois somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Luz em tempo de escuridão. Esse é o nosso tema, nosso título desse episódio. Luz em tempo de escuridão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mais uma vez eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada. 2 Pedro 1, 16. Diz assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie
e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque ela é apta para discernir, para exortar, encorajar, para produzir aquilo que o Senhor mesmo deseja fazer. Ajuda-nos, Pai, a entender esse texto, a compreender a Tua vontade para nós, para esse tempo. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a luz em tempo de escuridão. Talvez durante esse tempo de Zuckerberg, nunca se houve tanta escuridão produzida por vários pensamentos, produzida por várias tentativas de obscurecer, de trazer confusão acerca do que é de fato a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é inerrante, se a palavra de Deus é eficaz, se ela é única, se ela produz tudo aquilo que nós precisamos de fato para poder viver, será mesmo que nós estamos dando atenção e caminhando por essa palavra, de fato, como o salmista afirma que ela é a luz para o nosso caminho? Pedro, do seu jeito de escrever e de viver, alguém que não é letrado, estudado, como fora o seu irmão em Cristo, Paulo, Pedro, na sua forma de expor as Escrituras, de escrever as Escrituras, ele começa afirmando e mostrando para nós, no seu texto, saudando as pessoas e falando sobre a prática das virtudes cristãs durante aquele tempo e os seus resultados por conta das práticas que eles estavam tendo. Então, além de saber a teoria, eles também tinham o resultado da sua prática, e ele apresenta isso para as pessoas que estão lendo, para as pessoas que estão ouvindo. Pedro, ele, na sua particularidade, ele vai dizer, olha, não chegamos ou não demos a conhecer a vocês duas coisas, o poder, ou uma só, o poder e a vinda de Jesus, porque essa vinda de Jesus é poderosa. Eu não cheguei para vocês dando a conhecer a vocês essas coisas, a saber, o poder e a vinda de Jesus, simplesmente com fábulas, com contos, com histórias que foram bem escritas, que foram bem engenhosamente fabricadas. Não. Nós chegamos para vocês e mostrando a vocês daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos. Nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos o que Jesus fez. Nós estávamos lá quando Jesus operou os seus milagres. Nós vimos como se manifestou a vinda, o poder do Filho de Deus. Essa convicção traz para nós, como leitores, a razão ou a justificativa de alguém que esteve presente. Não, eu vi, eu estava lá. Eu não estou fabricando, não estou escrevendo, inventando uma história, não. Não é como um autor de um best-seller que começa escrevendo um livro e aí ele pensa na ideia, ele vê uma história, vê uma outra coisa e aí então ele
Escreve um livro, não dá certo, escreve outro, não dá certo, não. Se você parar para conhecer um pouco da história de alguns autores, você vai ver que nenhum deles, ou quase nenhum, porque nenhum é muito, né? Ou é ninguém, mas sempre há um primeiro livro que não ficou bom, quase sempre há esse livro que não vendeu, e aí de repente ele tem a grande ideia. Autores ingleses, né, os famosos aí autores ingleses, não começaram simplesmente do nada, não, teve alguma coisa antes. E aí eles foram criando as histórias, criando as fábulas, criando os contos, até chegar naquela grande ideia que os fizeram famosos. Aqui não tem isso. Aqui é um Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito, e o Pai envia o Filho para que nascesse de uma virgem, e então aquilo que estava no seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, ele nasce, é enviado para a terra, ele tem a sua infância, adolescência, juventude, idade adulta, cumpre o seu ministério, morre numa cruz, ressuscita, Jesus Cristo. Esse Cristo que viveu na terra, que tabernaculou, que habitou no meio de nós, que se veste de humanidade, que está aqui conosco, esse Jesus nós vimos, essas são as palavras de Pedro, e junto com os seus mais chegados, como nós vamos ver ali mais para frente no versículo 18. Nós fomos e vimos fomos presentes, vimos o que ele fez. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Nós não estamos inventando nada, aconteceu. E aqui começa talvez aquilo que é tão obscuro hoje para os nossos dias. Porque essa experiência pessoal deles não era simplesmente uma experiência de algo inventado. A experiência aqui não está marcando, não está apenas marcando e dizendo, olha, confie, não. Vocês vão ver, olha, nós fomos testemunhas oculares, só que mais do que isso, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai pela suprema glória. Da suprema glória ele recebe honra e glória da parte de Deus Pai, para poder viver e fazer aquilo que bem entende, sabendo que ele é também Deus, e aquilo que ele faz é a vontade de seu Pai. Então a Escritura e a palavra de Deus é que está se cumprindo, logo não é a experiência pessoal que determina a doutrina, mas é a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala, este é meu filho em quem eu me agrado. Uma clara referência lá a Mateus capítulo 3 e versículo 17. Por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Este é o meu filho em quem me agrado. Começamos a ver um grande problema dessa geração para esse tempo, quando as pessoas passam a querer mais experiências do que querer a palavra de Deus. Quando as pessoas passam a querer mais experimentar coisas, sentir coisas, do que meditar e se debruçar diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus falou. Este é meu filho. Nós entendemos que a luz em um tempo de escuridão, quando nós reconhecemos que esses tempos, ou esse tempo, é de escuridão, é de trevas, e somente um, de fato, foi e é luz. Este é o meu filho,
Este é o meu filho em quem me agrado. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, vindo da suprema glória. E vocês precisam entender isso. E ele vai deixar isso claro aqui no versículo 18. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Ainda que por uma questão cronológica, esses discípulos ainda, pelo menos lá em Mateus capítulo 3 e 4, esses discípulos ainda não haviam sido chamados, porque é um evento posterior ao batismo de Jesus. Olha, essa voz que falou com ele, com aquele Espírito que desceu de forma corpórea numa pomba ali sobre ele, nós ouvimos essa voz lá no Monte Santo, aonde houve a transfiguração. Então João, Tiago e Pedro estavam ali no Monte da Transfiguração. Você pode ler lá Lucas capítulo 9, versículo 28. Ali houve aquela transfiguração da veste, da face de Jesus, e eles viram aqueles dois profetas do Antigo Testamento conversando com ele, e agora você olha, Senhor, o Senhor quer que façamos tendas, e toda aquela história. Nós ouvimos essa voz. Nós estávamos ali ouvindo, nós experimentamos, mas muito mais do que isso, nós confiamos na palavra, na voz de Deus, a palavra profética de Deus. Nós ouvimos essa palavra, nós confiamos nessa palavra. Não é simplesmente um experiencialismo, não é simplesmente experimentar, não é simplesmente sentir, é entender a palavra de Deus. E para esses dias de escuridão, tem muito, eis que digo de mim mesmo, e pouco assim diz o Senhor. Nesses dias de tanta treva, cada vez mais a Escritura é deixada de lado, para que ciências sejam colocadas, para que tecnologia seja colocada, para que teologia, no mau sentido da coisa, seja colocada. Nós precisamos entender que a Escritura é evidenciada na nossa atitude. Então nós precisamos ter respostas bíblicas, e muitas vezes ter uma resposta bíblica para esse tempo de escuridão é olharmos para a pessoa que está próxima de nós e abraçar e chorar junto com ela. Se a luz de fato brilha e brilhou no meio da escuridão para as nossas vidas, e assim deve ser, que nós entendamos e vivamos pela palavra, porque a palavra, ela é única, a palavra é suficiente, ela é a única regra de fé e prática pela qual devemos viver. E negamos veementemente qualquer tentativa de viver a vida se não for por meio da palavra. Porque se nós acreditamos na palavra, vivamos por meio da palavra. E o pedido e a ênfase que Pedro dá aqui é justamente essa. Olha, leitores, olha, ouvintes, assim temos ainda mais segura, versículo 19, a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no seu coração, nasça no coração de vocês. Deem atenção para ela. Vocês fazem bem em atentar para aquilo que a Escritura, para aquilo que essa palavra está dizendo. Porque não existe outro meio de nós vivermos se não for atentando para essa palavra. Se nós não somos expostos à palavra, nós iremos facilmente nos corromper. As conversações ao nosso lado são horríveis.
as cenas que aparecem nos filmes, as inferências que tem dentro dos desenhos. Eu estava essa semana, última semana, assistindo um desenho com a minha filha. E a Mariana gosta muito do Baby Shark. E o Baby Shark, Dudu, e o Baby Shark, aquilo vai dando na sua mente, Baby Shark, Baby Shark. E aí eu parei para assistir o Baby Shark junto com ela, e de repente, assistindo um dos vários Baby Sharks que tem, aparece um episódio lá de um Baby Shark que o Baby Shark estava curtindo uma programação, uma festa. A mamãe estava se maquiando. O papai estava fazendo serviços do lar. E nada contra isso, obviamente. Eu busco ajudar e espero que você o faça também. A vovó estava pescando e o vovô era um bobão, era um trapalhão. É isso que nós estamos vendo. Os filmes, os seriados, as novelas, o jornal, tudo intenta contra a palavra. E pior de tudo é que as pessoas querem viver bem. Elas querem estar bem. Elas querem que a comunidade vá bem. Elas querem que a sociedade vá bem. Talvez você queira que tudo isso vá bem, mas não busca na palavra o alimento sólido para que isso seja de fato possível. A superioridade da palavra não é verdade e realidade sobre a sua vida. E você cobra o outro, cobra alguém, cobra o pai, a mãe, o cônjuge, o filho, cobra todo mundo, mas você não entende como superior a palavra de Deus na sua vida. Meus irmãos, voltando para o século XVI, o grande problema, entre aspas, claro, de tudo aquilo que aconteceu no século XVI foi porque homens, humanidade, abandonaram a palavra. Não só no século XVI, mas antes, é porque abandonaram a palavra. E tentaram viver de acordo consigo mesmo. Não, eu vou fazer aquilo que eu bem entendo, da forma como eu bem acho, porque a vida é minha. E isso nunca deu certo, desde o Éden não deu certo. Porque o que de fato importa é obedecer à palavra de Deus, a palavra profética, porque essa de fato é a palavra profética. A palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. E isso aqui é o próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós negamos veementemente que a palavra esteja sendo pregada, se não for pregada de forma completa. Há um pacto lá na Suíça chamado Pacto de Lausanne, que diz, ou num daqueles momentos lá de alguém escrever, ele fala assim, olha, tem que ser o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. A missão no Brasil, que foi conhecida como missão integral, que vejo que até se perdeu um pouco, mas trouxe luz sobre isso, e nós precisamos entender essa missão de nós todos para todas as pessoas de forma completa. Em todo tempo, em todo momento, para o homem todo. E aqui é a humanidade, mulheres. Entender a palavra em todo tempo, em todo momento, para todas as pessoas. Essa é a palavra de Deus, a palavra de fato que é profética. Não é invencionice, não é uma invenção de outras pessoas sobre as quais devemos viver. Não é porque o presidente disse, não é porque o governador disse, não é porque o vereador, não é porque o candidato, é porque a palavra de Deus disse. E
creiam, atente para essa palavra, porque ela é a luz que brilha no lugar escuro. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tudo vai passar menos a palavra. Creia na palavra. O movimento da Reforma Protestante lá do século XVI é importantíssimo justamente por isso, porque ele é um retorno à palavra. O pilar de somente a Escritura ou sola Scriptura é isso, é esse retorno à palavra. Porque nós cremos e confessamos que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela pode fazer, é o manual sobre o qual nós devemos viver, a nossa regra, a única regra de fé e prática. A Bíblia, a Escritura, não é um livro de cabeceira que você deixa lá e procura quando você precisa de algo para resolver um problema. Não, deixa eu pegar aqui uma palavra e aí eu vou lá e falo assim, eita, agora Deus vai falar comigo. Aí você abre lá e fala assim, então Elias, o tesbita, dos moradores disse, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Pronto, não haverá nem chuva nos próximos anos. É isso mesmo que está acontecendo aqui no Nordeste, é isso que está acontecendo aqui no Sul, no Sudeste, não vai ter chuva e agora, meu Deus, não vou plantar. Não é assim. Não é uma caixinha de promessas. Não é algo que a Escritura não é algo que você vai lá procurar por ela só quando você está precisando. Não é isso. É antes de você viver. É a regra pela qual você vive. E se isso não for verdade, é preciso que você então mude o seu caminho, mude a sua maneira de pensar, mude o seu jeito de agir. Olha, meus irmãos, versículo 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é aquilo que você está interpretando, não, eu acho que é isso. Não tem espaço para isso. Eu penso que é isso. Não tem espaço. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O grande problema é que nós estamos negociando muitas vezes, e não nós aqui, mas estamos vendo muitos negociando a palavra. Abandonam a palavra para acrescentar outras coisas. Abandonam a palavra para buscar outras coisas, para acrescentar, porque a palavra já não é mais suficiente. E aí então você começa a inventar, começa com as suas interpretações pessoais. Não é que eu tive uma revelação, não teve uma revelação, já está revelado. Não é que Deus me mostrou um algo novo, não, irmão, não existe um algo novo que Deus só já está escrito. Precisamos entender a suficiência das Escrituras, porque não parte de interpretação pessoal. Isso aqui não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus diz que é. Esses dias são de trevas e de escuridão, porque quando negligenciamos a luz, quando negligenciamos aquele que pode trazer luz, aquilo que é a luz, que é a Escritura, tudo está perdido. Nós não nos achamos. Está escuro porque já não há luz. Está em trevas porque já não há luz. E quando não há luz, fica difícil de entender aquilo que Deus está querendo dizer para os seus. Somente a Escritura. A luz, então, em tempo de escuridão, quando nós reconhecemos que não é o que eu acho, não é uma interpretação pessoal daquilo que eu peguei um livro ou outro, não, é aquilo que Deus diz que é. A origem da profecia, da Escritura, ela é divinal, é divina, vem de Deus,
não é humana, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens usados por Deus através do Espírito para comunicar quem Deus é. Nós nos reunimos pela palavra, para ouvir a palavra sendo pregada. Eu acredito a Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, Igreja em Implantação. Eu acredito numa igreja centrada na palavra. Porque uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, é uma igreja que faz a palavra ser falada, a palavra ser cantada, a palavra ser compartilhada, não apenas com as suas bocas, mas refletindo também no seu coração. Só que não é simplesmente uma palavra demonstrada em atitudes, mas também palavra falada. Talvez não concorde muito com a frase de que pregue, se possível, use palavras. Para que haja pregação é preciso haver palavra falada, palavra dita, porque aí a fé vem. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ame a palavra, busque a palavra, queira a palavra mais do que qualquer outra coisa, e então haverá luz em tempo de escuridão. Os dias são maus. As pessoas estão abandonando, muitas pessoas já abandonaram a palavra, já não leem mais a palavra. Essa semana, na quinta-feira, eu comecei no meu perfil do Instagram um projeto, um desafio de leitura de todo o Novo Testamento em 90 dias. A palavra. Eu quero te convidar também a participar. A palavra. Ler a palavra, conhecer a palavra. Não usar a palavra como jargão, não usar a palavra como refúgio, como subterfúgio, não usar a palavra como desculpa, não usar a palavra simplesmente para se auto-justificar, não, mas usar a palavra para entender que a sua justificação vem do alto. Ter a palavra na sua mente, mas também ter a palavra no seu coração. Saber que uma comunidade de fé centrada na palavra se reúne por causa da palavra, para que a palavra possa transformar de glória em glória, até que de fato, como lemos ali há pouco, para que raie essa luz, para que haja essa luz do dia antes que clareie, para que haja essa alva do dia. Meus irmãos, não nos permitamos abandonar a palavra como muitos têm feito. Não nos deixemos andar longe da palavra. E é por isso que é tão importante nós estarmos reunidos semanalmente em volta da palavra. Porque, como falei há pouco, e agora eu quero encerrar o pensamento, se nós estamos em locais, e somente em locais que nós não ouvimos a palavra, os bons costumes são corrompidos. Começa a ter treva, começa a ter escuridão, mas onde há palavra tem luz. Onde se reúne em torno da palavra, começa então a haver transformação. Eu creio numa comunidade de fé que é transformacional, que vai mudar aquilo que está perto. Eu creio que a palavra de Deus alcança o pobre e também creio que a palavra de Deus alcança o rico do rico, o mais rico dos ricos. O coração dele pode ser transformado por causa da palavra.
Eu creio que a palavra alcança o coração daquele que tem a pele branca ou daquele que tem a pele preta. Aquele que fala o japonês, o inglês, o espanhol, o português, seja lá qual for o idioma, a palavra de Deus alcança esse coração, porque ela é transcultural, ela é transgeracional, ela vai além, ela vai no velho e vai no mais novo de dias. A palavra. É a palavra que dá a razão da existência da nossa vida, dos nossos dias. Não adianta você querer andar por caminhos iluminados, por caminhos corretos, sem entender a palavra, porque é por meio da palavra que você alcança piedade, é por meio da palavra que você alcança a mudança da sua vida. Não há como você querer viver em plenitude se não for por meio da palavra. Porque não é escritura por escritura. É o Senhor Deus. A Bíblia é Deus revelado. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Antigo Testamento, Novo Testamento, os 66 livros, a Bíblia é a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é suficiente. A palavra é suficiente. Você não precisa de outra coisa, de outra palavra. Você não precisa de outros dizeres de outras pessoas, não, de interpretações. Você precisa da palavra. Busque a palavra. Como é que tem sido os seus dias? O que você faz durante o seu dia? Será que a palavra te alimenta, tem te alimentado? Será que você tem entendido de fato a palavra? Ou você tem feito aquela leitura só por fazer, mas não tem orado, buscado e pedido ao Espírito para que te revele a palavra? Que o Espírito Santo de Deus ele possa aplicar isso no seu coração. Que você entenda como aqueles homens entenderam lá no século XI, depois no século XV, por fim no século XVI e chega nos nossos dias. Que a palavra de Deus é suficiente, somente a Escritura. Nós continuamos a reforma. Nós continuamos a reformar, nós estamos continuando aquela reforma, porque é uma igreja reformada e sempre se reformando. Lutando contra todo o embaraço do mal e buscando na palavra, na Escritura, a razão de nós existirmos, de nós vivermos. Se você ainda não crê na palavra como suficiente, que você possa entender que o reino dos céus está próximo e que Deus ele enviou o seu Filho Jesus, o Verbo, a palavra encarnou. E nós temos então acesso a esse livro tão poderoso, as Escrituras. Nós temos acesso ao Pai por meio da sua palavra, por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus é para nós, um mediador. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Seja, Pai, com cada um dos meus irmãos e que haja fome da palavra em cada um. Que sejam despertados para ler a tua palavra, para conhecer a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Pedro, que não inventa nada com engenhosidade, mas ele é testemunha e prova isso porque ele ouviu a tua voz, a tua palavra, como profecia, como verdade ali naquele Monte Santo.
Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a contemplar o Senhor por meio da Tua palavra. Acalma o nosso coração. Traz luz para os nossos caminhos, para os nossos olhos, por meio da Tua palavra. Eu oro, Senhor, por Jesus. Amém. 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 Eu quero te convidar mais uma vez a participar junto comigo da leitura de todo o Novo Testamento durante 90 dias. Ainda dá tempo de você acompanhar no meu Instagram. Você vai ver uma live sendo feita todos os dias para leitura. São 3, 4 capítulos por dia. E nós vamos, durante 90 dias, em 90 dias, ler todo o Novo Testamento. Se você não pode participar ou não quer participar, embora eu ache que você deveria fazer isso, leia a palavra. Busque pela palavra. Anseie pela palavra mais do que qualquer outra coisa. Que nossa comunidade de fé, essa igreja que está sendo plantada, possa ser marcado pela palavra cantada, falada, vivida em todo tempo, em todo momento, para todas as pessoas, em nome de Jesus. Compartilhe essa série, esse vídeo, o link dessa mensagem com outras pessoas. Deixe aqui o seu like e vamos juntos, em nome de Jesus. Um bom mês de outubro. E nos outros episódios nós continuamos expondo 5 solas, porque nós estamos continuando a reforma no século XXI. Um abraço.